história é essa? Que história é essa? O programa Que História é Essa? De todos os sábados, aqui ao vivo, são 10 horas e 8 minutos. Estamos aqui em São Paulo, na rua Tomás Carvalhal 899, do bairro Paraíso, pertinho do Parque de Ibirapuera. Eu sou Elaine Gomes e olha só, já estamos com uma plateia animada aqui ao meu lado. Opa! Vamos conhecer a história também dessas pessoas e a história das contadoras de histórias que estão aqui no nosso programa hoje, que vão contar muitas histórias, né, gente? Hoje é um dia muito feliz, logo mais teremos lançamento do livro, eu trouxe aqui para vocês observar, olha só, que história é essa? Que é uma única história, que a ideia é ter outras, muitas histórias dentro do Que História é Essa? E hoje o lançamento Livraria da Vila, ou melhor, Livraria Cultura aqui em São Paulo, lá no Shopping Bourbon, que fica na rua Turiaçu, pertinho do Sesc Pompeia. Quem estiver aqui em São Paulo está mais do que convidado para passar lá das 3 às 5 da tarde. E teremos também contadores de histórias amigos, contando as histórias do livro e outras histórias também. Então vai ser uma tarde de encontros e reencontros. E a gente espera você lá, participe, leve a criançada, vai ser lá no setor infantil, essa movimentação toda dentro da livraria, que atualmente é um grande centro cultural, né? Que beleza as livrarias que estão, gente, eu adoro. Não é, gente? Bom dia, as contadoras, lindíssimas. Elaine Cunha, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Oba, e a sorrisão. E Neuza Donofrio. Isso. Bom dia, gente. Mais uma vez aqui conhecendo outra pessoa, né? De quem a gente ouviu falar. Com encontros, hein, Neuza? São sempre parcerias muito boas, né, Elaine? Vai ser também. Elaine, hoje vai ser um problema. E aqui na plateia estamos com a Dora. E o lindíssimas Elaine Cunha, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, Elaine. É um prazer estar aqui. E também realizo outros trabalhos em instituições culturais. E eu que não sou boba nem nada, já vou logo agendar 2012 com ela, não é, gente? Mas muito bem, Elaine, então você também faz parte do Viva e Deixa Viver. Sim, eu comecei o trabalho voluntário ano passado no Viva e foi o meu ingresso pelo mundo das histórias, Elaine. Eu comecei a me encantar com esse mundo encantado exatamente pelo trabalho voluntário. Eu senti necessidade de aprofundar, de estudar mais, então comecei a fazer outros cursos, conhecendo novas pessoas, e aí automaticamente a gente vai aumentando o repertório, vai aumentando o gosto, o prazer por contar histórias e vamos ganhando o mundo. Olha que beleza! E esse sotaque de onde vem? Eu sou de Recife, Pernambuco. Oi, gente! Como Como nordestino, bom dia! E é muito gostoso. Eu moro aqui há 7 anos, mas assim, meu sotaque tá aqui comigo. Eu acho que ele não vai nunca me deixar. E eu gosto muito disso, que é a minha marca. É o meu repertório, é o meu chão, é a minha cultura. E isso é gostoso. Olha que legal. Tem um brilho no olho, né? Quando ela fala, que é uma coisa impressionante. E Neuza contando muitas histórias, né, Neuza? Eu estou contando história em tudo quanto é lugar. Se alguém falar assim, conta uma história, eu conto. Tem a Laura que veio aqui da outra vez, ela comprou um livro, ela foi correndo na minha casa ansiosamente. Neuza, eu comprei um livro. Conta pra mim. Mas o livro só tinha imagens, aqueles que apostam na aparência e a história. Não rendeu muito. Tem ali umas referências, não tinha história, tinha referência. Mas ela queria que contasse. Então você vê até em casa, assim, eu estou contando histórias. Pra mim mesma também, né? A gente conta história pra gente. Pra gente mesmo. Muito bem, estou aqui também com o Gomes, né, que está sendo presente aqui no nosso programa. Ele já está falando, quero uma historinha. Opa, historiona, você vai ver. E você que está assistindo também pode mandar sua sugestão, suas perguntas. E você que quiser também assistir aqui com a gente o programa no estúdio, é só escrever lá para o Que História é Essa, tudo junto, @altv.com.br, ou pelas redes sociais também, Facebook, Twitter. A gente vai se encontrando, vai se falando. Combinado? Combinado. Vamos começar com a história, Elaine? Vamos lá? Vocês atenderam aqui ao Gomes? Vamos lá. Hoje eu trouxe algumas histórias na minha mala. E hoje eu vou começar com uma história que eu gosto muito, que ela chegou pra mim como um presente. E eu recebi esse livro da escritora Mila Viegas, que ela
Ela conheceu o nosso trabalho da associação e ela ficou encantada com o nosso trabalho de promover leitura. E ela me enviou esse livro, que é lançamento, ele é novinho. E eu vou hoje contar para vocês a história da Nicola. A Nicola. Trouxe alguns slides. Era uma vez uma borboleta, uma jovem borboleta, que ela estava para colocar os seus ovinhos na natureza. E ela, antes de colocar esses ovinhos, ela estava à procura de um lugar que fosse realmente, que fosse bem cuidadoso para deixar esses ovinhos. E assim ela encontrou. Ela encontrou uma árvore, junto dessa árvore ela depositou todos os seus ovinhos. E nesses ovinhos estava a Nicola. Logo quando esses ovinhos romperam, eles eclodiram, nasceram um bocado de largata. Dessas largatas, quando elas nascem muito famintas. E elas comeram. Passaram o dia inteiro comendo. E lógico que depois de comer muito, bate aquele soninho e elas foram dormir. Esse sonho da largata, esse dormir da largata, ele é muito longo. Elas ficam 3 meses dormindo. E depois desse período, depois que eles nascem, olha o que aparece. Aparece uma linda borboleta. Uma linda borboleta com as asas alaranjadas e azuis. E aí, quando a Nicola, ela acordou, como quem estivesse acordando de um sono bem... Ai, que delícia, se espreguiçar. Ai, as asas vieram logo assim, todas bem molhadas, afinal de contas elas estavam muito suaves. A Nicola, ela ficou logo querendo voar. O sonho dela era ir para a natureza e ela queria encontrar as árvores, as flores, para poder se alimentar. Então, logo que as asas se secaram, ela começou a voar. Só que ela não conseguiu voar. E ela não entendia o porquê. E aí ela foi para o rio. Chegando no rio, olha o que ela percebeu. Ela era uma borboleta de uma asa só. Como uma borboleta de uma asa só pode voar? E essa era a preocupação de Nicola. Eu não vou conseguir voar. Como eu vou me alimentar? Até porque, como eu vou voar para as belas árvores, para as belas flores, para me alimentar? Lógico que ela ficou super triste. E aí... não tem jeito, quando a gente fica triste, olha o que acontece. Ela começou a chorar, mas ela chorou tanto, se sentou na pedrinha e começou... eu não consigo voar. Foi batendo um desespero na Nicola, chorou tão alto que ela encontrou uma formiga que estava passando perto e... belas borboleta, por que choras? Por que estás a chorar tão assim profundamente? Por que estás tão triste? Ah, oh, linda formiga, eu não consigo voar. Como eu vou me alimentar? E assim, as duas ficaram conversando, querendo descobrir uma maneira de fazer essa linda borboleta parar de chorar. A linda formiga, ela teve uma ideia. Eu levo você na minha rainha, que é uma rainha muito sábia, e lá nós iremos conversar com todo mundo para descobrir o que nós podemos fazer com vocês. E assim elas seguiram, a borboleta e a formiga. Chegando no formigueiro, a rainha juntou todas as outras formigas e tentaram descobrir uma forma de fazer com que essa linda borboleta ela tivesse alguma chance de sobreviver. Então, a rainha, ela se lembrou da flor imortal. Que essa flor imortal, ela é a sempre viva. Ela aparece nos jardins, mas nós homens temos costumes de arrancar as flores para presentear. E aí o que é que acontece? Existiam poucos exemplares dessas flores. A Nicola, ela teria que fazer uma longa busca atrás dessa sempre viva. E ela foi, firme, seguindo, confiante, mas encontrou chuva, encontrou um sol quente, daquele que esquenta a cabeça e quebra até o juízo, mas ela seguiu. Bem verdade que no meio deste caminho, ela também encontrou outras formigas, e ela sabia que nas formigas ela podia confiar. E perguntava, você sabe onde eu encontro uma sempre viva? Algumas nem sabiam o que era.
outras não sabiam a direção. E a Nicola continuava a seguir no seu caminho. Alguns dias ela ficava sonhando como poderia ser a vida se ela tivesse 2 asas. Ela teria uma vida mais confortável, ela poderia voar. E lógico, naquele dia que a gente está pensando que a gente poderia fazer, bate uma tristeza, não é? A gente até acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, não acha? Mas ela continuou firme na sua caminhada. Seguindo neste caminho, ela descobriu que ela tinha condições de se adaptar. Ela descobriu que ela poderia subir no caule das flores e para se alimentar. É verdade também que muitas vezes ela caía, ela escorregava e ela tinha que subir tudo novamente. E nesse cair e subir novamente, ela chegava a machucar até as patinhas. Mas ela sabia que ela tinha que ser firme e conseguir se alimentar para poder sobreviver. Num desses caminhos, muitas vezes aconteceu de ela encontrar um lindo jardim. Nesse jardim tinham vários outros bichos. Nós temos aqui uma abelha, nós temos aqui uma joaninha, nós temos aqui outra largata, mas nós temos aqui também, olha, alguém escondido. Quem é você que está aí escondido? Perguntou a Nicola. Sou eu, o Jano. Jano? Por que você está se escondendo aí, Jano? Vem aqui, vem conversar comigo. Ah, não quero, eu vou me esconder. Por que você vai se esconder? Ai, eu tô com medo. Você tá com medo de quê? Vem aqui, Jano, eu tô procurando uma sempre viva. Você vai me ajudar nesse caminho? E aí, o Jano resolveu sair. E olha o que aconteceu. O Jano também só tem uma asa. Por isso que ele estava se escondendo. Eles perceberam que os dois tinham o mesmo problema. E aí, quando a gente encontra um amigo, olha o que acontece. Neuza. Blá, 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 blá. Ai, foi um converseiro tão gostoso. Eles passaram horas ali conversando. Eles nem perceberam o tempo que passou. E quando a gente está tão feliz conversando, a gente realmente não percebe que vem o sol, vem a lua, vem a chuva, vem tudo. E olha, quem chegou? Um sapo. E pela carinha deste sapo, ele está com uma fome. Quando a Nicola e o Jano viram este sapo, ficaram morrendo de medo. O Jano, como um bom cavalheiro, fez assim: calma, Nicola, eu te protejo. Eu só tenho uma asa, mas eu sou forte, eu sou valente. Venha pertinho de mim, que eu vou te proteger. E assim, o Nicola foi para junto do Jano e, como um passe de mágica, eles voaram. Eles perceberam que os dois juntos poderiam voar. E agora, lógico, foi um voo realmente um pouco torto, cheio de, eu não sei para onde eu vou, a gente tem que ir para a direita, a gente tem que ir para a esquerda, eu não sei como ir. Mas depois que eles perceberam que os dois juntinhos, bem juntinhos, poderiam voar, eles continuaram a voar, a voar, a voar. E encontraram, em um desses seus voos, eles encontraram um lindo jardim com várias sempre-vivas, com a flor imortal. Agora, eles já podiam ficar juntos, já poderiam ter uma vida confortável. Eles já sabiam onde eles poderiam se alimentar. E, como toda a história, termina com foram felizes para sempre. A Nicola e o Jano, eles se casaram e eles tiveram realmente vários filhotes. E vocês sabem, né? Festa tem que ter presente. E antes de eu vir pra cá, eu passei lá no jardim da Nicola e do Jano e eu trouxe um presente pra vocês. Vocês querem ver? Querem ver? Um presente especial da Nicola e do Jano.
Vamos fazer um pouquinho de Nicola e Jano, viajando pelos jardins, todos com comida e amor. Até porque o sonho, quando a gente sonha sozinho, é mais do que um sonho. Mas quando a gente tem duas pessoas sonhando junto, ele se torna realidade. E tudo fica mais fácil no mundo encantado. Que lindo! Muito bem, Helena. Esse trabalho você faz então dentro dos hospitais? Sim, Como sim. é? Essa história, Nicola, eu gosto muito de levar ela para o hospital porque tem esse desenho colorido. E essas figuras, elas são a ilustração do livro mesmo, que eu pedi autorização à Mila Viegas, que é a autora, para reproduzir isso. Eu trouxe o livro para vocês darem uma olhada, até porque eu acredito que nós somos promotores da leitura, nós temos que trazer sim o nosso livro, né? Então aqui esse é o livro da Mila, a Nicola, a borboleta de uma asa só. Então eu levo sim o livro, às vezes eu levo esses slides, mostro com as crianças, a gente interage, a gente brinca, dá nome para sapo e faz os tipos de choro, né? Porque quando ela começa a chorar, qual criança não brinca? Vamos fazer o choro no nível 1, aquele de bico, e só o bico. Vamos fazer o choro nível 2, aí... O nível 3, que aí ninguém... A mãe não quer nem saber que existe esse choro, né? Então as crianças, elas brincam muito com a gente. E aí quando a gente pega essa simples coisa, que é uma borboleta cortada com papel de seda e sopra, eles ficam encantados. E é o momento dali da gente brincar com as crianças, tirar um pouco essa rotina de estar internado no hospital. Né? E é muito gostoso. E a gente que é adulto gosta, quanto mais criança. Ainda mais o fato de ter uma asa só borboleta, que pode aparentar uma dificuldade daquilo que é comum, né? E todos E nós superar passamos. essa dificuldade. Todos nós passamos por dificuldade, né, Neuza? Então, certeza. basta a gente saber dessa dificuldade e correr atrás de uma solução. Porque ela descobriu, ela poderia ter ficado lá triste, sozinha, até ver um predador e comer ela. Mas não, ela foi em busca. Isso Bacana bacana, isso. né? O poder da educação pelas histórias. E esse incentivo também, né, da possibilidade, sem precisar ficar falando, mas só sugerindo, né? A gente tá o tempo todo ali, né? Mostrando um caminho, né? E aí a criança, ela capta isso e leva pra ela, né? Isso aqui E é um jeito bom também. Quando você conta, elas estão como? Tem a brinquedoteca, elas estão na cama? Não, no hospital que eu fico, que assim, a associação, ela é espalhada no nosso estado. São quantos hospitais, Dora? Olha, no Brasil são 73 hospitais ao todo, né? São 9 estados, então nós temos contadores em vários lugares. Então são diversas maneiras, né? Porque cada hospital tem Cada hospital tem a sua dinâmica. Aonde eu fico no Daci Vargas, e lá a gente entra nos quartos, entra nos leitos. Alguns hospitais permitem na brinquedoteca. Mas o mais importante é aquele momento, é você e a criança e o acompanhante, porque o acompanhante está junto, ele escuta também. E às vezes a gente conta até mais também para o acompanhante, né, Dora? Até porque as histórias, elas trabalham temas que de outra forma seria de difícil complexidade da criança trabalhar, né? Então, você passa uma mensagem, Com certeza. né, tranquila. Muito gostoso. Oi, Helene, quando você decidiu realizar esse trabalho, como é que foi? Você já ouviu histórias lá em Pernambuco? De onde você traz essa riqueza, né? Esse trabalho eu tive contato no Viva, ainda em Recife, mas eu não cheguei a fazer o processo para me tornar voluntária. Então eu casei, vim para cá, vim morar aqui em São Paulo com o marido, né? Foi um processo que é difícil você sair do berço da sua família para você criar uma outra família distante. E foi um momento muito crucial na minha vida, porque eu precisava me reencontrar, porque a partir do momento que você sai do seu habitat, onde você sai do seu ninho, do seu aconchego, você está indo construir uma família em um outro lugar, e isso é muito difícil. Então foi um momento bem ímpar, que eu posso dizer assim,
porque eu tive esse contato, continuei trabalhando e adoeci. É engraçado isso, porque eu precisei mudar de vida, eu precisei ter um outro momento de qualidade de vida. Eu adoeci pela coluna, fiz uma cirurgia de coluna, então naquele momento eu precisava, pega leve, você precisa mudar a tua vida. E foi exatamente aí nessa mudança de vida que eu fiz, agora eu vou. E aí eu fui atrás, busquei o Viva e Deixe Viver, fiz o processo seletivo, que é um processo seletivo de quase 1 ano para se tornar voluntário. E pronto. Ali, eu digo que ali eu mudei a minha vista. Tirei a cortina que tira, sabe? Quando você tá meio assim, como é que eu posso dizer? Sem enxergar o mundo lá fora, você tá tão focado no teu problema, que era assim como eu me sentia. Eu tava tão focada na minha recuperação da minha coluna, que eu passei a só me preocupar ali comigo. Então eu me descobri ali, naquela coisa de dizer, cara, eu posso subir um caule, e realmente ali eu consegui me adaptar e fazer isso. Foi por aí que eu fiz. Então, ingressei no Viva Deixe Viver, fiz o processo seletivo, me encantei, fui fazendo cursos em outros lugares, fiz um curso muito bom na Biblioteca Hans Christian Andersen, que é o curso básico de contadores de história, que, sim, eu tive o prazer imenso de conhecer o Giba Pedrosa e a Lili Flore, que foram 2 pessoas que me ajudaram muito. Eu digo que é uma visão mais poética, né, da arte de contar história, que o Giba nos fornece no curso. Isso é gostoso. E muita leitura, procurar livros, procurar dica, ver outros contadores, porque isso é muito bom, né, Neuza? Com certeza. A gente ter esse contato com outros contadores, e assim a gente vai. Muito bem, mulher cheia de histórias. Opa! Tá vendo, gente? Não é brincadeira. E nas adversidades que também você vai encontrando, né? Lembrou muito o artista que eu sou das artes plásticas, o Henri Matisse. Ele também fez direito, mas ele gostava mesmo era de desenhar, não é? E aí ele teve, acho que apendicite, alguma coisa assim, que fez com que ele ficasse deitado muito tempo. E aí o que tinha do lado da cama era a parede. E a mãe dele lembrou que ele gostava muito de desenho, deu uma caixa de lápis de cor e ele começou a desenhar na parede. E aí, tanto tempo desenhando na parede, quando ele se curou pelos desenhos, ele foi ser artista, foi uma produção absurda. Então, na adversidade, acho que o corpo também fala, eu acredito nisso, né? Que o corpo fala para que a gente vá se encontrando também. E ainda bem que você abriu essa cortina, né? Opa! Tem um mundo lá fora. Exatamente. Muito melhor do que só o nosso, né? Que lindo, né? Ser poeta em alguns momentos. E a Elaine Cunha, que eu estou conhecendo o trabalho dela, minha xará, inclusive. Elaine, derivado de Helena, Mulheres Poderosas. Tá vendo? E Elaine traz uma coisa muito especial, que é esse sotaque nordestino, Pernambuco, hein? Mas Pernambuco também não. É o berço da musicalidade. Eu sempre falo que eu gosto de dança circular, sabe? E aí eu sempre lembro da Lia de Itamaracá, né? Aquela cirandeira, a mulher parece uma entidade, assim, né? E ela sempre fala que as cirandas é feita onda do mar, onda vai, onda vem. Pessoas que nunca se viram dão as mãos, né? E que agora me fez lembrar a música, né? Estava na beira da praia, assim da sandália. Ai, é muito gostoso. E o maracatu? Nossa, maracatu. O batuque do maracatu é lindo. Fascinante. Os apitos, né? A percussão. E mais também os ritmos, né? Contemporâneos que também não saíram dessa coisa original, né? Mesmo o movimento Mangue Beat, né? Tudo tem ali um pé, né? Mesmo aquele que tá aqui, o Lenine, por exemplo, né? Traz também no seu repertório. É muita gente boa, né? Nossa, o pessoal lá do Cordel do Fogo Encantado, eu lembro do Lirinha, que caralho, declamando, né? Pena que o seu, o próprio Zé Cabaleiro, gente boníssima também, você vê. Zé Ramalho. Eita, Elaine!
bem sério. Aqui não, em São Paulo não tem, não é isso, né, gente? Mas a gente fica aculturada, né, nessa mistura aqui. Aqui não é fácil. Estou com mais saudade da casa, né? Tudo pra te dizer que a gente te acolhe bem, que a gente também sabe, gosta do que tem lá. Não, a cidade é uma coisa que o próprio meu marido ele fala muito, né? Eu acho muito engraçado que ele fala muito, que nós somos recifenses, mas São Paulo nos acolheu muito bem. Que por ser uma cidade que tem vários lugares, são várias pessoas, e aí você começa a conviver, e são várias culturas ao mesmo tempo, né? Então você nunca está sozinho, você nunca está isolado ali no teu mundo, você está sempre em contato. Então a gente tem amigos, sempre assim. Tem lá de Minas Gerais, tem do Rio de Janeiro, tem da Paraíba e vai Pernambuco. Então quando você vê, você está numa mescla de cultura que é muito bom. E os sotaques, então. Não é demais, né? Isso é que é gostoso, é essa troca, essa energia, e vai fazendo o nosso repertório, né? Tá vendo que bonito? Então, Elaine, quer dizer que foi uma história de amor que te trouxe para São Paulo, né? A gente entendeu isso. Mas eu achei que era paulista. Não. Eu falei, será que ela se apaixonou por um paulista e veio para cá? Não, também é de lá. Não, meu marido também é de lá. Ele veio com a proposta de fazer pós-graduação. E aí aquela coisa, né? Se encantou pela cidade e não volto mais. Eu fiz, tá bom, então a gente vai junto. Então a gente casou em Recife, fizemos tudo lá e viemos pra cá. É por amor mesmo, gente, tá vendo? O amor. Como Fátima, né? Tá vendo? Ela foi atrás dele. É verdade, hein, Elaine? Olha que providencial essa história, Nilza. Você também, hein? Você vê, tem uma Gente, sintonia não boa. ou nada. Mas Elaine Cunha aqui no Que História é Essa? E pra falar com você, você tem blog, né? Tenho sim, tem um blog, www.caminhandocontando.com. Esse blog ele nasceu com o intuito de eu conversar um pouco mais sobre o meu processo no mundo das histórias. E terminou sendo um canal de conhecer várias pessoas, vários amigos e assim, coloco vídeos de apresentações de outros contadores, de onde eu passo, dos lançamentos de livros que eu vou. Então, é um misto da minha andança por aí. É bem gostoso e é fácil de fazer. Um dia eu faço. Só pra... Um dia eu faço. Só. Você também não tem blog. Que bonito, tá vendo? Temos pelo blog, mas também você está no Facebook. Como Elaine Cunha, também no Twitter, né, que é o _ @caminhando _ e tem um contato do blog, que é o contato@caminhandocontando.com. E você também conta, além do Viva Eles Viver, nos hospitais, você também conta em outros lugares? Conto. Fazendo livraria, fazendo outros projetos para abrir esse espaço, que é gostoso. Então, o teu trabalho atualmente é como contadora de histórias? Contadora de história, isso. Que beleza, hein, Nilson? Um dia Você a gente viu? chegar lá, né? Você vê, com certeza. Um dia a gente só conta a história, Nilson. Porque a gente é assim, você conta história, dá aula, escreve livro, apresenta programa, não é? E assim vai, interpretações da palestra. Um dia eu né? só quero contar histórias. Excelente. Isso, eu tô próxima. A Nilson está próxima. Eu estou próxima. Eu tenho alguns anos ainda na frente. E vamos lá. Mas enquanto isso, a gente se diverte. Ainda bem que é do mesmo caminho, né? Graças a Deus. Não é verdade? Com certeza. Muito bem, Elaine. Muito bom. A gente espera você em vários lugares. Se eu puder indicar, eu vou indicando. A Neuza sabe. Neuza sabe que eu sou mediadora. Adoro. Tem mais histórias, Elaine, pra gente? Vou contar uma história agora. Pegar um pouco dessa magia do amor. O Fonchito era apaixonado pela menina mais linda da escola, que era a Nereida. A Nereida, ela tinha uns olhos pretos, espertos, lindos, um cabelo tão preto, e a pele era tão branca que parecia seda. Pelo menos era o que Fonchito achava.
Um certo dia na escola, no recreio, ele teve a ideia de se aproximar dela. Ele queria ganhar um beijo e ele não sabia como fazer esse pedido. Então, no recreio, enquanto os amigos deles estavam jogando bola, ele se aproximou, chegou bem pertinho da Nereida e fez assim: "Você pode me dar um beijo?" A Nereida, um pouco envergonhada, pedido assim tão especial, ela pensou: não posso, mas só se você me trouxer a lua. Como ele vai trazer a lua? Foi assim que ele ficou pensando: como eu vou trazer a lua para esta menina? Ele ficou um pouco triste, afinal de contas, como é que você ia conseguir carregar uma lua? E ele foi para casa, pensando como ele poderia resolver esse problema. No meio da noite, estava ele sentado no seu terraço, olhando a lua lá no céu, tão linda, redonda, amarela, parecia um queijo. E ele ficou ali contemplando, deslumbrado, com aquela bola tão grande aparecendo para ele. De repente, ele vai voltar para o quarto, ele vai andando e ele olha para o chão e ele vê, dá um sorriso tão lindo. Ele percebe que a lua está ali, nos seus pés. Ela estava refletida numa bacia de água que o seu pai, ele deixava ali para molhar as plantas, para regar os seus vasos. E ele foi para a cama tão feliz, afinal de contas, ele já sabia como ia entregar a lua para sua Nereida. No outro dia, quando ele encontrou Nereida na escola, ele fez logo assim: eu descobri como trazer a lua para você. Então, quando eu vou poder lhe encontrar? Não sei. Quando eu vou poder me encontrar? Não, você não vai poder me encontrar. Por quê? Nunca. Não, eu não vou ganhar o seu beijo. Não. Meu pai, ele joga bola. A minha mãe, ela joga cartas. Então, é o único dia que você vai poder ir lá é na quinta-feira. Você só vai poder ir na minha casa na quinta-feira. Porque aí eu vou estar sozinha e você vai poder me mostrar a lua. O Fonchito ficou esperando aquela quinta-feira chegar numa maior ansiedade. Afinal de contas, quem garantia que a lua estaria lá para ele conseguir mostrar a sua Nereida? E assim, a quinta-feira chegou. Ele foi à noite para a casa da Nereida. Quando chegou na sua casa, eles subiram para o terraço e ele fez assim: me dê uma bacia com água. Ela, sem entender nada, entregou aquela bacia. Ele ficou com a bacia na mão, olhava para o céu e ficava procurando o melhor lugar onde ele pudesse encontrar a lua. Andou e colocou a bacia no chão e fez assim para a sua Nereida. Quando ele apontou, lógico que a Nereida foi ver. Quando ela olhou, viu aquela lua redonda, tão bonita, com a água meio ainda que tremulando e vindo aquela lua. O Fonchito ficou se perguntando se o coração da Nereida estaria tão acelerado como o dele estava. Afinal de contas, ele tinha conseguido levar a lua para ela. Ela nada falou. Ela olhou para o seu amigo, chegou perto dele e fez assim. E assim foi a história do Fonchito e a lua. Esse é o livro do Fonchito. Prêmio Nobel de Literatura, né? Foi o primeiro livro infantil que ele escreveu. Eu não sabia que ele escrevia. Esse foi o primeiro livro infantil dele. E foi um presente, assim como as histórias chegam até a mim. É engraçado como eu acredito que algumas histórias nos escolhem. Essa aqui é uma delas. O Fonchito e a lua. Que lindo, muito bem. Meu Deus.